Seja muito bem-vindos ao Pilares da Grana. Eu sou Carlos William e hoje eu vou falar aqui sobre a carteira ideal para você. A ideia aqui é mostrar como os diferentes perfis de investidor se comportam e principalmente como impacta no seu bolso. Falando aqui rapidamente da ideia dos pilares, esse vídeo foca no pilar construção de patrimônio, mais especificamente no pilar de investimento. Se você quiser entender um pouquinho mais como funciona a ideia dos pilares, eu vou deixar um link aqui na descrição que eu mostro passo a passo, em detalhes, como funciona a construção de patrimônio aí baseado nessa ideia, tá bom? Bom, falando aqui do conteúdo do vídeo. Eu trabalho de uma maneira que são 5 perfis diferentes de investidor. Bom, primeiramente, para que serve o perfil de investidor? É justamente para montar uma carteira mais alinhada ao que o investidor deseja e o que o investidor está esperando. Não adianta o investidor querer triplicar o seu patrimônio, sendo que ele não está disposto ali a ter oscilações na carteira, a ter momento que ele vai ter prejuízo. E esses perfis são definidos baseados em diversas perguntas ali e muito no feeling também da nossa assessoria de como o cliente vai agir ali de acordo com cada perfil diferente que a gente tem lá na corretora. São 5 perfis diferentes, começando com o perfil ultraconservador, que é um perfil que aceita zero oscilação na carteira. O perfil conservador, que já tem uma certa oscilação ali, mas focando na parte de renda fixa. Então brinca um pouquinho com taxas diferentes de juros, né? Então coloca ali um pouquinho de pré-fixado, um pouquinho de IPCA+, que vão sofrer mais oscilações ali, mas dentro de uma ideia de renda fixa ainda. Moderado, que além de renda fixa, já sofre ali oscilações, muito focado na taxa de juros futuro, em dólar, em moedas, e já tem um pouco de fundo imobiliário também. Arrojado, que além de tudo isso, ainda tem ações e uma parte de hedge na carteira, tá? Que muitas vezes em uma moeda, um ouro, um dólar, tá? Depende muito. E o agressivo, que tem tudo isso que eu mencionei até agora, só que com a parte de ação um pouco maior ainda na carteira, entre outros ativos que ele suporta ali dentro da carteira. Independente de cada perfil, a estratégia ela é sempre definida baseada na porcentagem da carteira. Ou seja renda fixa, seja ação, seja fundo imobiliário, ou um outro ativo, ou parte em criptomoeda, ou é sempre definido baseado numa porcentagem, certo? O que isso quer dizer? Significa que caso um ativo tenha uma grande perda dentro da carteira, a porcentagem deve ser mantida, porque aquele ativo caiu bastante, significa que ele está no momento bom de comprar e a gente precisa respeitar a porcentagem da carteira. E o contrário também acontece. Se aquele ativo disparou dentro da sua carteira, ou seja, a porcentagem dele agora está maior e você precisa vender aquele ativo para respeitar a porcentagem da carteira. Independentemente de qual que é o momento, de qual que é a hora certa, independente de qualquer coisa, essa é a melhor maneira de acertar. Ou seja, dividir a sua carteira baseado nas porcentagens. Justamente porque a gente não sabe o momento certo em qual ativo vai crescer e qual ativo vai despencar. Então, respeitando as porcentagens da carteira, a gente consegue tomar decisões ali mais acertadas ao longo de todo um processo de construção de patrimônio. Eu vou dar detalhes aqui da carteira, do que aconteceu na carteira em 2020 e em 2021, que foram anos bem conturbados, tá? E como essas 5 carteiras se performaram ao longo desses 2 anos. No ano de 2020, a gente teve ali características bem específicas, tá? A gente teve um CDI muito baixo, de 2,76% no ano, um Ibovespa de 2,93%. Ou seja, os principais indicadores que a gente utiliza como referência ficaram muito abaixo. Ou seja, a gente tem que tirar leite de pedra para conseguir trazer bons retornos aí para os clientes. Um perfil ultraconservador, que vai render ali exatamente o que rende o CDI, não tem muita coisa o que se fazer. Já um perfil conservador, a gente consegue ali utilizar um pouco mais de taxa de juros futura, taxa de juros pré-fixada, para conseguir aumentar esses ganhos, mas mesmo assim não são aumentos tão substanciais. O perfil moderado, como a gente já trabalha ali um pouco de multimercado, que é essa ideia que eu comentei, que é trabalhar mais
principalmente dólar, e foi o que fez o perfil moderado ter um ganho aí no ano de 2020. Tá? E o arrojado e o agressivo aconteceu uma coisa assim muito particular, que foi nesse ano, em março a bolsa caiu 50%. Porém, de março até dezembro, ela recuperou todo esse valor. E aí, estando bem posicionado, as carteiras arrojadas e agressivas conseguiram pegar essa alta. Sofreram bastante ali, porém conseguiram surfar essa alta aí de ter caído 50, subiu 50 e ainda teve um ganho ali de 2,93. Partindo para o ano de 2021, também foi um ano bem atípico. Então a gente teve um CDI baixo, ou seja, um CDI ali de 4,42 e um Ibovespa tendo uma queda ali de quase 12%. As carteiras mais agressivas e arrojadas ficaram muito prejudicadas. E aí o que a gente teve de bons ganhos aqui? A carteira conservadora, justamente aproveitando essa ideia de pré-fixado, títulos atrelados à inflação, tiveram melhores resultados. Tá? Agressivo, pela bolsa, teve um resultado muito ruim, ou seja, 12% de queda. Ela representou ali, teve um retorno no ano de 3%, bem abaixo ali do que a gente espera. Porém, o perfil agressivo, a ideia dele é justamente essa. Vai ter ano que não vai ser bom, mas na média, ao longo dos anos, a carteira agressiva ela consegue resultados melhores. Porém, quando a gente olha pontualmente para esses resultados aqui, o resultado efetivamente ficou abaixo, por exemplo, de uma carteira ultraconservadora. E 2022, quando eu estou gravando esse vídeo, também está abaixo. Tá? Pelo momento que a gente está a bolsa caindo novamente ao longo de 2022. Então a gente tem péssimos resultados. Eu vou gravar esse vídeo em partes. Então eu quis explicar primeiro aqui os perfis dos investidores e posteriormente eu quero trazer o acúmulo juntando 2020, 2021 e 2022 e trazer detalhes do ano de 2022 para vocês conseguirem perceber as diferenças ali das carteiras e como elas se comportam ao longo do período. Minha ideia é que daqui para frente eu acompanhe essa carteira mês a mês. Bom, muito obrigado pela atenção, tá? Se você assistiu esse vídeo até aqui, imagine que você tenha gostado de alguma maneira e eu me coloco aqui à inteira disposição para poder te ajudar. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.